uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live, né? Só que nessa live eu não posso trocar ideia com os senhores sobre, na verdade é um mini treinamento, né? Que faço todo dia, pessoal que queira trabalhar com a gente, queira nos seguir no fomento aí do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, certo de ter muita rejeição, mas certo também que é um encargo no meu coração. Bom, e hoje nós estamos finalizando, né, esse curso Terraplanagem. Esse ano esse aqui é o segundo. Tá tudo na playlist, os mini treinamentos, né? Já que nós temos curso gravado também. E qualquer um que precisar, veja na descrição do vídeo. Aí tem meu contato WhatsApp para você agendar conosco um workshop gratuito sobre qualquer problema aqui da academia, qualquer dúvida. E em destaque aqui o projeto de execução de terraplanagem, ao qual também nós temos todo dia, 10 minutos disso de segunda a segunda, uma mini aula de terraplanagem, exatamente para poder nos aproximar e poder estar trabalhando junto com os senhores. Tá bom? Então vamos a nossa último mini treinamento desse ano sobre o título Terraplanagem em Projeto de Execução. Olha, eu comecei aqui hoje com critérios de medição e pagamento, porque é um elemento que falta ser colocado nos documentos de projeto de qualquer obra de terraplanagem. Está muito solto as responsabilidades das partes, né, no critério de pagamento. E isso tem que ser técnico e quantitativo, a partir, é lógico, do preço unitário. Então, a limpeza, escavação, transporte, tudo tem que ter um lado geotécnico, antes de ter o lado da unidade, metro quadrado, metro cúbico. Precisa dizer o que é metro quadrado, metro cúbico, o que representa, né? Aquele trabalho para fazer aquele metro quadrado, metro cúbico, enfim, e tudo mais. Também destaque aqui aos desenhos, né? Os desenhos têm que ser a nível executivo, para executar a obra. Parece uma redundância, mas nós temos 3 tipos de projeto. Nós temos o preliminar, o básico e o executivo. Né? Então, para executar a obra, é executiva. Por quê? Porque lá eu tenho as coordenadas, eu tenho as cotas, eu tenho tudo muito definido para poder o topógrafo amarrar, locar isso adequadamente e ter o acompanhamento adequado de obra. Esse acompanhamento deve estar nas especificações, deve estar, inclusive, nos critérios que acabamos de falar de medição e pagamento. Então, os detalhes de projeto, drenagem, né, todas as características de materiais e como executar, as etapas de execução, como nós falamos, o planejamento geotécnico, terraplanagem. E o relatório final de um projeto deve constar, então, desde do que falamos desde o início, né, caracterizar o problema do ponto de vista geotécnico, né, qual que é o problema, as investigações geológicas geotécnicas, os perfis geológicos geotécnicos, os parâmetros geotécnicos e a justificativa deles que foram adotados nos cálculos, os estudos de alternativas e o porquê das escolhas de alternativa, isso sempre eu falo conjuntamente com o cliente, as memórias de cálculo que respaldam todos esses cálculos geotécnicos, né, assim como topográficos, as especificações técnicas que eu acabei de comentar, e nessas deve ter a sequência construtiva, ou hoje eu prefiro chamar de planejamento geotécnico de terraplanagem, os processos executivos, métodos executivos, sequência, né? E os critérios de controle tecnológico e aceitação, que deve estar nos critérios de medição e pagamento. Os quantitativos, as memórias de cálculo, justificativas dos quantitativos, né? Os desenhos, como acabamos de dizer, as plantas de terraplanagem, planta de escavação, planta de aterro. Às vezes essa pode ser em uma planta única, mas às vezes não, tem que ser uma planta de uma fase, a planta de outra fase. Plantas de drenagem, a drenagem nós temos que lembrar que tem que ter plantas do PGT, do Planejamento Geotécnico e Terraplanagem, as etapas de execução, porque da etapa do terreno cru até a terraplanagem, até o fim da terraplanagem, nós temos uma drenagem provisória, que deve estar consubstanciada aí no projeto, nesses documentos. As seções transversais, antes disso, as seções de estudo, as seções de PGG
e as seções de execução das obras, os detalhes da rua, muros, drenagem, etc. Bom, e aqui eu faço um fluxograma de toda a parafernália que nós temos que ter, as empresas envolvidas no gerenciamento dessa obra de terraplanagem. As funções, né? Lógico que pode ser exercida por uma só. Não é o recomendável, mas se a obra for pequena, uma empresa faz tudo isso. Nós temos que ter todas essas partes componentes. Os levantamentos, projeto, gerenciamento, que consta da empresa de fiscalização, da empreiteira que vai realizar a obra, da assessoria geotécnica à obra, que chamamos de AGO, assessoria geotécnica à obra, e o controle tecnológico. A nossa função aí é o AGO, a assessoria geotécnica à obra, que está consubstanciada também no mesmo projeto, como falei há pouco no relatório. Faz parte das especificações técnicas, para então fazermos a obra adequadamente. Senhores, isso é uma experiência que vem de muitos anos, não só minha, mas das pessoas com as quais eu aprendi. Né? E o não fazer, atender adequadamente esse fluxograma é simplesmente poder estar correndo em erros. Aqui o case chamado Botucatu, a caracterização do problema, topografia, ou a implantação dada pela arquitetura. Aqui as características do terreno, levantamento plano altimétrico, que é lógico precedeu a implantação, né? O mapeamento geológico, tipo de formação, características, programa de investigação geotécnica, PIG, e hoje nós fazemos esse PIG, fazemos o PIG não, orientamos para fazer o PIG de forma gratuita, nos workshops, ou se você acionar o nosso canal do Teams, próprio para isso, entender as necessidades do cliente. Então, já uma orientação, já uma consultoria gratuita para orientar nos programas de investigação. Aqui, o programa de investigação, né? Tem umas bolinhas vermelhas que são onde fizemos as sondagens. Aí, o resuminho do programa, de cada sondagem, o que fazer, coleta de amostra, ensaios, enfim. E aqui vem mostrando a execução das sondagens, né? Alocação, acompanhamento, o boletim de campo, o ensaio de campo que utilizamos nesse empreendimento, sempre recomendamos utilizá-lo porque ele dá mais confiabilidade à traçada dos PGGs, que é o DPL, penetrômetro leve, né, dinâmico, que a gente usa até uns 12 metros, e aqui mostrando exatamente ele sendo feito. O traçado, então, dos perfis geológicos geotécnicos. Hoje nós temos programas bastante sofisticados para isso e que são muito importantes de acordo com o tipo de obra que se justifica, que é o LIPROGE. Aqui os perfis do terreno ao longo do loteamento. Está lá em cima a plantinha esquerda mostrando onde está o PGG, aí chamado PGG1. E aí as camadas, né? Camada 1, camada 3, camada 4, outro PGG, planta, indicação do PGG. E são coisas que tem que estar em todo projeto de terraplanagem, mas não está, né? Então, só com esse mini treinamento você já vê o que precisa. Fora que eu estou disponível no workshop, na reunião Teams de necessidade para atender qualquer cliente, qualquer interessado, qualquer um que queira entender e praticar isso e trabalhar conosco. A camada 2, camada 1, camada 3, camada 4, a coleta de amostras, que vai representar cada uma dessas camadas, né? E aqui eu tenho que ir terminando. Coleta de amostras, ensaios triaxiais, o fator de conversão corte-aterro, os dimensionamentos de taludes, do planejamento, da drenagem, os desenhos de projeto e a execução da obra, né? Aí colocando as cruzetas, proteção de drenagem provisória, ainda falando agora da sequência, drenagem provisória, compactação, acerto de umidade, as controle dos muros de arrimo e aterro reforçado, as valas, que passou rapidamente um slide, aí o controle, processo executivo, aí está o controle de
terraplanagem, compactação, ainda estamos falando de controle tecnológico de execução, o controle de CBR, e aí vem precificação e alguma coisa a mais. Estou disponível aí no workshop para tirar qualquer dúvida. Encerramos aqui o mini treinamento desse segundo mini treinamento desse ano sobre obras de terraplanagem. Ficou à disposição de você, tá bom? Vamos para a próxima parte desse mini treinamento de hoje. Diz respeito, então,